Uhul! Segunda! Oba! E claro, nosso programa sempre trazendo muita informação relevante para que você alavanque o seu negócio. E a gente traz as revistas, né? Que é um grande incentivador, indicador para que a gente possa falar um pouquinho mais. Hoje, nós estamos com essa revista aqui, ó, Meu Próprio Negócio. E eu vi uma matéria muito interessante, porque muitas meninas nos escrevem perguntando se vale a pena se formalizar, se não vale a pena se formalizar. E eu e a Manu, a gente fica assim, claro que vale a pena se formalizar sempre, mas algumas de vocês estão só começando, então é aquele brigadeiro, aquele bolo no pote, a lembrancinha para o aniversário dos filhos das amigas. E aí eu achei muito interessante aqui, pessoal, porque está trazendo o MEI. E o MEI, ele é um tipo de empresa que você pode abrir onde você não tem custo. Você pode abrir você mesma, sozinha, ou seja, não precisa de um acompanhamento de um contabilista. Inclusive pela internet, né, cara? Pela internet, sem sair de casa. Ah, mas compensa? Então, olha, vamos lá. Vou trazer para vocês aqui alguns itens para a gente ver. Bom, primeiro, já te falei, para se tornar um MEI, mesmo que você... Isso é importante dizer, porque está aqui, tá, gente? Mesmo que você esteja com o nome sujo, não tem problema. Você consegue ir lá e abrir o seu MEI. Porque é trabalhando que você vai, de repente, conseguir virar esse jogo, né? Então, você pode abrir o seu MEI diretamente da internet. É gratuito, não tem custo. É bacana você procurar, ó, a revista. De novo, eu vou mostrar Meu Próprio Negócio. Tá? Tem aqui o site tudo direitinho. Outra coisa, taxas e impostos. Você até paga algum tipo de taxa e imposto, mas é muito baixinho, gente. É coisa entre 40, 60 reais por ano. Então, quer dizer, uma coisa que dá pra gente levar e alavancar o nosso negócio, né? O que você pode fazer quando a gente fala de um MEI? É importante você dizer que você tem que faturar no máximo 60 mil por ano. No máximo 60 mil por ano. Então você avalia direitinho. Muita gente se confunde, acha que é por mês. Por mês. E não é por mês. Isso daí é um faturamento anual. Então o que é legal? Dividir isso por mês. Se você está faturando já um pouco acima disso, mesmo sendo informal, não vai ser a melhor opção para você. Outra coisa, você pode depois transferir? Pode transferir. Você abre o MEI, aí você percebeu que alavancou, cresceu, que bacana. Quer transformar no limitada? Pode transformar no limitada. Não tem problema nenhum. Única coisa, gente, que MEI só pode contratar um funcionário. Você não pode ter mais do que um funcionário. Você pode abrir conta corrente, sim, mas é claro, o acesso ao crédito ele é muito menor do que se você fosse uma empresa limitada, formalizada. Por isso que eu digo que é muito importante quando você está pensando em empreender, em pensar grande, né? Algumas pessoas, nós fizemos um programa desse na TV sobre MEIs e algumas pessoas mandaram e-mail dizendo que eu era contra o MEI. Não se trata de ser contra o MEI, eu sou contra o cercear. Se você quer ser empreendedora, se você tem vontade de crescer, o MEI ele só vai ser aquele primeiro passo, gente. O ideal é que você pense em ser uma grande empresa. É um primeiro passo, assim, para você realmente virar empresa, tem lá seu CNPJ, mas até algumas condições que a Ká colocou aqui muito importantes. Por exemplo, restrição no nome. Você pode abrir, como diz a Ká, a gente não pode esperar o ótimo para fazer o bom. É, melhor feito do que perfeito. Exatamente, a gente tem que começar a fazer as coisas, né? Isso. Só que se você já tem uma restrição, saiba que seu crédito é zero bancário. E não tem financiamento, não tem ajuda para você alavancar negócio. Tudo isso tem que ser feito antes. Então, aí que tá. Vale a pena parar para pensar se realmente seu faturamento está enquadrado no MEI. Se você não precisa ter crédito disponível, isso é muito importante. E se você tá com o nome certinho, tudo legal. Às vezes, uma outra opção que paga menos imposto, por exemplo, enquadramento no Simples, que a gente já trouxe aqui, verdade, né, cara? Verdade, já trouxemos. Em torno de 6%, várias categorias, vai te atender muito melhor do que o MEI. Então é isso aí, pessoal. O importante é formalizar. Você precisa existir. Quem quer ser empreendedor não tem medo de certas coisas. Pelo contrário, o medo ele serve muitas vezes como incentivo para, né? Então por isso que às vezes eu fico com o pé atrás quanto o MEI. Porque o que eu não posso acreditar e nem daria esse exemplo, depois de 32 anos empreendendo, é que vamos nos limitar a ganhar 60 mil por ano. Claro que não, né? Claro, vamos nos limitar a ganhar muito mais e por mês, não é isso, Manu? É isso mesmo. E para acontecer isso, nada melhor do que você construir
uma boa reputação. Às vezes você tá pequenininho, mas a sua reputação vai fazer você se tornar gigante, tá? E o que eu trouxe aqui de revista para vocês é essa capa aqui, faça sua imagem valer milhões de reais. E como isso? No passado distante, muitas relações se construíam à base de confiança. A palavra do dono era um ativo valioso e ao longo de anos formava sua reputação. As relações mudaram, mas o peso disso no sucesso de um negócio ainda é imenso. A seguir, a gente vai falar aqui um pouquinho de algumas histórias que trazem aqui essa revista. E, gente, tem coisa aqui muito boa e tem exemplos também ruins. Né, Cá? Como tudo, né, Manu? Aqui diz que uma reputação é um conjunto de confiança, respeito e admiração por uma empresa. Isso a gente já tem bastante, graças a Deus, ou agora que são elas, tem muitas seguidoras que a gente vem conquistando aí, porque o que a gente promete, a gente entrega mesmo. Isso sempre foi uma característica, tanto minha quanto da Kátia. Muitas empresas fizeram isso, tem umas histórias muito interessantes aqui. Por exemplo, aqui tem a Casa Santa Luzia. Eles dizem aqui que o varejo fica no meio do caminho entre um empório e um supermercado. É mais ou menos os dois. E eles são enormes, passam lá mais de 6 mil pessoas por dia. Mas eles optaram por não ter outras filiais. Eles têm uma que é muito boa. É top. E por que isso? Para manter a reputação criada quando eram pequenos ainda, né? Então o que é isso? É você entregar aquilo que você prometeu. Isso é obrigação? Sempre. Sempre, a gente sabe disso. Só que é a base disso que a gente vai criando nossa reputação. Depois a gente vai dar um pouquinho a mais, fazer o excelente, surpreender. Mas não adianta a gente tentar fazer um máximo, se nem o mínimo a gente está conseguindo entregar. Então a tua reputação tem que ser muito pautada em lealdade, em realmente falar a verdade, porque senão a casa cai uma hora. E o cliente percebe, viu, Manu? Percebe. Quando você está mentindo, o cliente vai perceber que você está mentindo. A melhor maneira de você credibilizar a sua empresa e deixar com que o seu cliente passe a ser seu fã, porque, gente, essa é a grande sacada. Quando seu cliente deixa de ser seu cliente, passa a ser seu fã. Ele vai falar bem de você em qualquer lugar do mundo. Ele vai falar, olha, sabe aquele empório? Eu tenho um empório perto da minha casa, mesmo estando lá em Paris, cheio de empórios maravilhosos, deliciosos. Ele vai falar, tem um empório perto da minha casa que chama Santa Luzia, que não tem como. Coisas gostosas, sempre fresquinhas. Então, gente, sempre falar a verdade. Não, a Santa Luzia, né? Pra vocês terem uma ideia, é uma casa só, que é recomendada inclusive pelo Alex Atala, do Dom, que é um dos mais renomados chefes do mundo, né? Isso é um orgulho para nós brasileiros também. Isso mesmo. Então a reputação, gente, ela faz a tua história, tá? Se você é pequeno hoje, quer ser grande amanhã, comece pela reputação. Não tem propaganda de marketing que funcione, eu que trabalho com marketing, se você está construindo uma imagem que é distorcida, uma coisa mentirosa, para tentar aí passar uma imagem do que você não é. Se você copia muitas pessoas, quer trazer sempre ideias dos outros pro teu negócio, hoje você vai conseguir até imitar, ok, mas você nunca vai ser visto como uma empresa que cria, que sai na frente, que tem novas ideias. Então, muito importante isso se você quer formar uma boa reputação. Senão, vai virar a história do nono Vitório. Aqui eles trazem a matéria, eu achei muito interessante, acho interessante mostrar que realmente essa matéria tá aqui, gente, não sou eu que estou inventando. Foi importante para mim porque na faculdade nós tivemos um case de sucesso de uma empresa que chama Dileto. Como um case de sucesso. No entanto, aqui, nessa entrevista, nessa matéria aqui, que o pessoal está contando sobre esses cases de reputação, eu fiquei sabendo que a história do Dileto não é real, né? Que o Nono Vitório foi um personagem inventado pelo criador da marca, dizendo que ele era o avô desse dono da marca e que ele começou lá no sul da Itália e ele colhia frutas frescas e neve, fazia sorvete e tudo acabou, o sonho dele acabou quando teve a Segunda Guerra Mundial e ele teve que vir para o Brasil. Só que o Nono Vitório nada passava de um personagem. Ele criou um personagem para poder trazer à tona as mídias, né? A imprensa com essa história tão chocante, tão carinhosa. Tinha até a imagem do vô dele, tá vendo esse senhorzinho aqui? Ele dizia que era o próprio Nono Vitório. E aí, o que aconteceu? Quando se soube da história, que realmente era uma história inventada, ficou muito mal para a marca. A marca teve uma queda significativa em investidores, em pessoas que queriam consumir, porque, gente, não era real. Pode ter sido uma boa intenção dele de alavancar a marca, mas aí eu, como uma pessoa de marketing, posso te dizer, não dá pra gente fazer tudo.
sabe, também. Não é qualquer coisa. Ah, vale a pena qualquer coisa para ser famoso. Não. Não é tudo que vale a pena. Tem coisas que são certas, tem coisas que são erradas. Façamos o certo, mesmo que demore você conquistar fãs. E como a Kátia disse, em fãs, vale a pena lembrar que não adianta você ter lá 1.000, 2.000, 5.000 ou 1 milhão de seguidores no Facebook como fã. Se você não entregar isso aqui, ó, o fã que ela tá dizendo é da vida real, né, Kátia? É isso aí, porque estar no topo, gente, de uma empresa é fácil. Você chegar no topo nem é tão difícil. O mais difícil é manter-se lá, né? Então, e para isso, só entregando 101% de qualidade. Caso contrário, sempre vou dizer, vou morrer dizendo, 100% é sua obrigação. 101% faz um pouquinho mais do que o cliente está esperando, e aí com certeza ele vai virar seu fã, carteirinha, né? É isso aí. Agora, tem também algo aqui, Manu, na revista Exame, é bem rapidinho, ó. Eu achei interessante porque é o ranking das melhores cidades do Brasil para fazer negócios. Eu vou falar só as primeiras 10, tá? Gente, São Caetano do Sul tá incluso aqui, São Bernardo, achei muito legal, isso, né? A ABC sempre fazendo diferença. São Caetano já ganhou várias vezes como a melhor cidade para se morar, inclusive, né? É isso mesmo. E aí só falta achar, né? Porque a gente marca a página, mas como é ao vivo, né? A gente... Ah, achei. Vamos lá. Vou falar só as primeiras 10, tá? Barueri, São Paulo. Show. Olha. Parabéns, pessoal de Barueri. Brasília, Macaé, São Caetano do Sul tá em 4º lugar. Muito bacana, gente. Rio das Ostras, Vitória, Espírito Santo, Florianópolis, Floripa, que eu adoro, moraria lá tranquilamente. São Paulo, nossa capital, 8º lugar aqui, né? Campinas e, por último, Palmas. E São Bernardo do Campo está lá em 25º lugar, que é muito bacana, porque, afinal de contas, nós estamos aqui com 100 cidades e é muito uma posição muito valiosa, né? E, assim, destaque para São Paulo, né, gente? Isso dá um super orgulho aí para nós. Eu que sou mineira, mas moro em São Paulo há muitos anos. Muito orgulho de ter tantas cidades assim no páreo. E agora, nada mais justo, então, a gente chamar a voz do ABC para falar pra gente. Isso Patrícia mesmo. Alves, vem. Bom dia, super empreendedoras. Estou aqui novamente aqui na UP, no meu quadro A Voz do ABC, nesse programa maravilhoso da Kátia Teixeira e Manu Mariz, toda segunda-feira aqui na Segunda Oba. E hoje é dia só de novidade boa. As meninas já começaram falando aí do lançamento do livro, do projeto delas, né, do Agora que São Elas, esse livro que vai ser lançado no dia 19 de novembro, aniversário aí de 1 ano do Agora que São Elas. Também vamos comemorar lá o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. E o que aconteceu? A gente aqui do ABC também fizemos parecido, né? Fomos ali, gostamos da ideia delas e fizemos também parecido. A rede a qual eu sou idealizadora, que é a Rede de Empreendedorismo de Salto, a gente veio nas cidades aqui do ABC, tá? A gente começou por Santo André, as outras cidades ainda estão tramitando, mas em Santo André a gente foi e levou uma proposta de termos o Dia Municipal do Empreendedorismo Feminino aqui na cidade de Santo André. A vereadora Beth Sirac nos atendeu prontamente, tá? Entrou com um projeto de lei, e esse projeto de lei, a gente ficou muito feliz porque ele já foi votado e aprovado a semana passada. Então, dia 19 de novembro, aqui na cidade de Santo André também, vai ser comemorado o Dia Municipal do Empreendedorismo Feminino. Mas como dia 19 a gente já tem um compromisso lá em São Paulo com as meninas, então o ato solene ficou marcado aqui em Santo André para o dia 23. Tá? É um evento fechado. Algumas pessoas vão ser convidados VIPs, mas a gente vai abrir para as meninas da rede também algumas inscrições. E vai ser uma coisa muito legal que a gente está organizando lá junto com o pessoal da Câmara. Além do ato solene, a gente vai fazer uma homenagem. Vão ser 5 empreendedoras que vão ser homenageadas. Surpresa, a gente não vai falar quem são. Nem elas sabem que elas vão ser homenageadas no dia. E também a gente vai terminar aí com um coquetel, né, para confraternizar mesmo esse dia. Então, a gente está muito feliz, a gente quer agradecer muito a Prefeitura de Santo André, a vereadora Beth Sirac. Quero agradecer muito a minha super companheira, Juliana Staneve, que ela que está organizando tudo, junto com o gabinete da vereadora, em relação a esse ato solene, que a gente quer fazer uma coisa bem legal e vai sair bem legal. Então,
Queria mandar um beijo para todas as meninas aí do Empreendedorismo de Salto, que falaram que iam me assistir hoje, que estão super felizes, elas estão super felizes com essa conquista nossa. E a gente pretende, depois, mais para frente, falar desse dia que vai ter também em São Bernardo, São Caetano, em Diadema e de todo o ABC, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Voltando aqui, Patrícia Alves, sempre com muita informação interessante, a voz do ABC aqui no nosso programa. E hoje, gente, a gente tem uma convidada muito especial, Tatiele Rodrigues. Ela só tem 25 anos, ela é arquiteta formada pela Anhembi Morumbi e ela vai contar um pouquinho pra gente como está o cenário, né, desta profissão que de repente está aí, tão na moda. Hoje eu já sei que já não é mais coisa só para os ricos. Todo mundo quer ter uma casa bem decorada, bem urbanizada. Vamos saber um pouquinho mais. Boa tarde, Tatiele. Prazer receber você aqui com a gente. A Kati deu uma apresentadinha ali. E a gente também quer saber... Boa tarde, não. Ah, é? Verdade. Não, pode ser. Volta você falando. Tá bom. Perdão, pela boa tarde. Seja bem-vinda, Catiele. A Kati deu uma apresentada rápida ali. Sabemos que é uma arquiteta que recebemos aqui hoje. O que é legal, gente? A gente tem alguns mitos que a gente quer desvendar, porque quando a gente faz arquitetura, engenharia, próprio direito, né? Muita gente acha assim, vamos trabalhar em grandes empresas, não precisa ser empreendedor. Você teve dificuldade de ter seu próprio negócio, de montar seu escritório? Como é que foi aí essa trajetória? Eu vim para São Paulo, eu sou de Minas. Uma conterrânea. Sou de Minas, sempre tive vontade de vir para a cidade grande. Cheguei em São Paulo, fiz faculdade, fiz a Anhembi, me formei, trabalhei em alguns escritórios de arquitetura, construtoras, mas eu sempre tive a vontade de ter o meu próprio negócio. Então eu abri o meu escritório, comecei a pegar coisas pequenas, reformas de banheiro, umas coisinhas ali. E só que para quem está começando, quem é muito jovem também, eu senti um pouco de dificuldade de me manter, né? De me manter no mercado. Então, no primeiro momento, eu desisti, voltei a trabalhar num escritório, mas eu não estava feliz, não era aquilo que eu queria. Então, fiquei um tempo, também aprendi muito, tentei sempre absorver todas as informações, assim, prestar atenção nos meus coordenadores e entender como que funciona uma empresa, né, em todos os sentidos, em todas as áreas. Depois saí do escritório e comecei a trabalhar sozinha novamente. Comecei trabalhando em casa, fazendo... Algumas pessoas me indicavam, trabalhos pequenos. Alguns projetos assim menores que você já tinha ali suas indicações, um amigo indicava o outro, mas como que foi tornar isso um negócio mesmo, né? Isso é importante a gente dizer aqui, porque tem muitas pessoas que saem da faculdade e falam assim, agora eu vou trabalhar em algum grande escritório, né? Que eu acho que é o sonho de um arquiteto, pegar lá uma marca renomada, trabalhar, mas hoje a gente sabe, a gente está trazendo isso aqui em todos os programas, trabalhar como empregado está cada vez mais difícil. Então, é um caminho que as pessoas estão tomando, se tornando empreendedoras. E como foi isso para você? Sair da faculdade, ter que montar negócio, fazer conta ali? Eu comecei porque, assim, a gente sai do escritório e quando você abre a sua empresa, a grande dificuldade eu sou arquiteta, comecei a trabalhar fazendo projetos, era o que eu sabia, que eu sei fazer. Agora, uma empresa, ela não funciona só disso, né? Você também tem a parte de ir atrás do cliente, administrar os setores da empresa e fazer acontecer mesmo, cobrar resultados. Então, isso foi uma grande dificuldade. Mas eu comecei a estudar, ler revistas, pesquisar, conversar com pessoas mais experientes da área, né? Não só da arquitetura, mas também advogado, ou alguém mesmo que tem um negócio próprio. E a partir de conhecer outras áreas, de como funciona a empresa, que eu fui moldando o escritório e ainda, né, tem algumas falhas, mas a gente faz o possível para melhorar, estudar e aprender cada vez mais. Como que você precifica a sua criatividade? Porque o que a gente entende é assim, né? Com tantos apartamentos sendo lançados, hoje eles são minúsculos, às vezes um dormitório só.
E você precisa fazer milagre, né, Tatiele? Como que você precifica? Primeiro, assim, tem que ter muita criatividade. Segundo, mas como você precifica isso? Na verdade, cada cliente é um cliente, né? Esses clientes, hoje a tendência é esses apartamentos menores, pessoas, tem muita gente que vem de fora. Então, eu estudo muito o cliente, né? Eu tento entender o que o cliente gosta, a necessidade, e eu também vejo o quanto ele tem, né, para gastar, porque isso é muito importante, deixar bem claro, né? Porque cada cliente, às vezes o cliente procura um arquiteto, mas não necessariamente ele vai gastar horrores. Ele tá me procurando, mas ele, olha, eu tenho tanto para gastar. Ele já chega com um orçamento já meio pré-determinado, e aí a partir desse orçamento que ele tem lá disponível, você consegue montar. Não tem, você não atende só o público, então, A, B, né? Tem também um público menor, não, é isso? Eu atendo todo o público, assim, eu atendo pessoas com um poder aquisitivo menor, mas assim, a atenção que eu dou é como se fosse para um público A. O cliente é o mesmo. Eu procuro sempre fazer o projeto com a cara do cliente e, no processo também, entregar um bom trabalho, independente do cliente. Então, até porque, né, se ele veio com um orçamento ali já antes, disse, olha, ok, eu tenho isso aqui. Aí você vai usar muito a criatividade e vai conseguir encaixar ali direitinho. E dá, né? para fazer muita coisa. Hoje não existe mais isso. Tem muitas soluções que você fala, como é possível gastar tão pouco e o resultado ficar tão interessante? Mas é possível. A arquitetura, a decoração é muito ampla. Então, você pode criar muitas coisas, reutilizar. Eu reutilizo muitos móveis dos clientes para fazer porque, assim, às vezes o cliente ele fala, nossa, eu amo esse sofá. Tem uma história. Então, não, vamos continuar com o sofá. Então, isso vai de outras peças de decoração também, mobiliário. Então, dá para fazer uma decoração legal, bonita e com preço acessível para todo mundo. E me diz uma coisa, a TM, o estúdio TM, né, arquitetura, ele tem quantos anos no mercado? Então, eu tenho 3 anos de formada, mas desde o último ano da faculdade, eu já trabalho pegando algumas coisas. Então, o Estúdio TM surgiu no último ano de faculdade, então ele tem 4 anos. É um bebê. É um bebê, né? Mas a gente sabe que um bebê ele tem que ser muito bem cuidado. A gente tem que passar horas em claro, assim como se fosse um bebê de verdade. E ainda mais quando a gente tem um bebê de verdade e esse bebê que nós chamamos de empresa recente. O que será que a Adriana Valente trouxe no empreendedorismo materno? Bom dia, mamãe empreendedora, tudo bem? Eu sou a Adriana Valente e hoje eu vim falar para vocês sobre objetivos e meta. Bom, na semana passada nós falamos sobre como você ter uma ideia de negócio. E aí eu falei que você teria que listar tudo aquilo que você ama, suas habilidades, o que você gosta de fazer e verificar as oportunidades de negócio, que seria quais são as necessidades das pessoas, que você verificaria principalmente os problemas delas para que você chegue com uma solução. Eu tenho certeza que essa lista deve ter ficado enorme e com certeza você está aí cheia de ideias. Mas não basta você apenas ter ideias, você precisa colocar ela de fato em ação. E como fazer isso? Você precisa definir objetivos e metas, é isso mesmo. Então, vamos pegar essas suas ideias e vamos definir ela em objetivos. Então, a primeira coisa, você vai fazer como se fosse uma viagem. Quando você precisa viajar, você vai ter um destino. Você tem que ter o destino, você tem que ter a data, você tem que saber com quem que você vai, todos esses outros itens. É a mesma coisa. Então, você vai pegar uma folha de papel novamente e você vai colocar tudo aquilo que você precisa para de fato iniciar o seu negócio. Preciso de equipamentos, preciso de fazer algum curso, preciso de quais ferramentas, quais são os equipamentos que eu preciso para que eu comece esse negócio. Então, quando você começa a colocar tudo isso no papel, você está determinando objetivos, você está fazendo um planejamento. Então, tudo isso são objetivos, ok? Que você vai colocar todas as tarefas que você precisa para chegar onde você quer, que é, de fato, começar o seu negócio. Feito isso, você vai transformar logo em metas. Mas como assim? Meta e objetivo não é a mesma coisa? Não.
Objetivos é tudo aquilo que você precisa fazer, tudo aquilo que você sabe que precisa fazer e de fato você vai colocar. E aí onde as pessoas acabam se esquecendo, elas não transformam em meta e não conseguem colocar data, porque a partir do momento que tudo aquilo que você sabe que precisa fazer, você coloca uma data, ela se transforma em uma meta. Porque não adianta nada você falar, eu preciso de fazer um curso X. Ok, e quando você vai precisar, quando você vai fazer esse curso? Ah, o final do ano. Mas o final do ano ele está, tudo bem que nós estamos agora no final do ano, mas você precisa pôr uma data específica. Eu preciso fazer agora, daqui 15 dias, daqui 20 dias, verificar a data em especial. E não só isso, cursos, entre outras coisas. Então, como eu disse, verifique tudo que você tem que fazer para chegar até onde você quer, transforme isso, coloque data para tudo aquilo e aí você vai ver que as coisas vão acontecer. E lembre-se, uma coisa de cada vez. Não adianta você querer abraçar o mundo. É uma coisa de cada vez que aí você vai ver com certeza que o seu resultado ele vai ser, de fato, muito positivo, tá bom? Vejo você e até a próxima semana. Tchau, tchau! Que bacana, né? Adriana Valente sempre se preparando para trazer para você, uma mãe que acabou de ter um bebê e também quer ter uma empresa, dicas importantíssimas. Diz uma coisa para mim, Tatiele, com esse boom aí do governo está lançando moradias, né, populares, eu acredito que todo mundo quer ter a sua casinha bem montada. Isso te ajudou, por exemplo, a passar pela crise hoje? Ou a crise pegou todo mundo mesmo? Então, eu escuto muito, a gente está vendo, né, que o país está nesse momento, mas uma coisa que eu falo sempre para as pessoas é que o escritório, por incrível que pareça, que está em crise, a gente está crescendo. A gente está crescendo. E como isso aconteceu? Eu, desde da época da faculdade, eu faço parcerias, eu sempre vou atrás. Então, eu plantei lá atrás uma sementinha que hoje, no momento de crise, eu estou colhendo. Então, a crise, ela está afetando, mas o escritório ele está crescendo com a crise. E eu estou tentando, em algumas oportunidades também, fazer parceria até mesmo com arquitetos. Olha que bacana. Com arquitetos que não trabalham na mesma área, para tentar superar e passar essa Você crise. disse tudo. Na verdade, o que a Tatiele fez foi se preparar antes, fazer antes sem saber o que ia vir agora, né? A gente não sabia que ia passar por essa crise toda, só que há 4 anos atrás, quando ela iniciou, ela já tinha todas essas estratégias de se unir a pessoas, de fazer parceria. Nós temos falado muito isso em todos os programas, tanto o programa nosso lá da TV aberta, canal 9 da NET, todos os domingos às 8h30 da manhã, como também aqui na UpTV. Temos falado muito sobre a importância de você fazer parcerias, alianças. Nas palestras, nós temos levado muito esse tema porque a gente não sabe o que vai encontrar ali na frente. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte. Você é uma moça muito jovem, a Kátia disse aqui no início do programa, 25 anos apenas, e também muito bonita. Isso te ajudou ou te atrapalhou na hora de entrar na área? As pessoas tinham aquela coisa de não dar muita credibilidade? Como é que funciona? Então, todo mundo, normalmente, quando alguém me apresenta um cliente, a primeiro momento o cliente fica um pouco assustado. Peraí, é uma menina, né? Já me falaram, mas você é formada? É engraçado, mas assim, as pessoas, normalmente, elas se assustam um pouco. Então, me atrapalha a primeiro momento, mas depois que eu começo a conversar, falar do meu trabalho, mostrar todos os passos e mostrar que eu realmente tenho uma empresa que é capaz de atender o cliente, que sabe todos os passos, que hoje já tem assim um portfólio recheado. Já fez muita coisa, já realizou muita coisa, né? Então, depois dessa conversa, de apresentar e de mostrar que é o meu trabalho, eu sou uma arquiteta e estou aqui para atender eles, isso muda a visão. Que bom. E eu consigo captar os clientes e você que é jovem e também está passando pelo mesmo processo, o ideal é fazer como a Tatiele. Estudar, se preparar, que as pessoas vão confiar em você, você vai criar a tão famosa reputação que a gente estava falando aqui no início. Agora, você cuida também, faz projetos para empresas também ou só pessoa física? Não, eu faço para empresa também. Eu tenho
tem uma construtora que eu presto serviços. Então, assim, o escritório, eu não trabalho só com o cliente final, né? Então, como eu tenho duas linhas de trabalho, que é a parte de decoração e a parte de legalização de imóveis, normalmente o cliente de legalização são empresas. Ou a assessoria, tem uma parte da prefeitura que é uma assessoria, então precisa de um arquiteto, um responsável técnico, então eles me procuram. Então eu trabalho tanto com a empresa quanto com o cliente final. Eu também estou fazendo uma coisa que é postar dicas de decoração para aquele público que não consegue ainda me contratar ou contratar uma outra empresa, mas pelo menos ele vai ter uma dica ali de como ele pode tentar fazer alguma coisa que vai melhorar a casa dele, entendeu? Que show, né? Isso é muito legal. E assim, na hora que você está atendendo uma empresa, tem conflito, vamos supor, tem lá 2, 3 donos, até às vezes família, né, que é o dono ali dentro da empresa. Na hora de você mostrar um projeto, tem aqueles que dizem, eu quero assim, o outro diz, não, eu quero assim. Tem isso? Tem. Você passa por isso sim, lá? Já passei muitas vezes, assim, de um falar, não, eu não quero isso. O outro, não, também, eu gosto de outro. Porque, assim, até para cliente, casal, acontece muito isso. O marido quer uma coisa, a esposa quer outra. E aí, o que eu vou fazer? Mas, assim, eu tento levar para uma linha de satisfazer os dois, entendeu? Porque a gente tem sempre tentar adequar para os dois, né? Saírem contentes dessa relação. Com certeza. Tem como isso, Kátia? Opa, para adequar, saírem sempre contentes, a gente tem que chamar Fábio Gianulo, falando sobre governança familiar, empresas familiares. O que será que ele trouxe para nós? Diga aí, Fábio. Olá, meninas. Bom dia, Kátia, Manu. Novamente nós estamos aqui para falar sobre as empresas familiares. Hoje a gente vai falar um pouquinho daqueles hábitos de se misturar as contas das empresas familiares com as contas da família. As empresas familiares, na sua maioria, elas são muito mais complexas em questão de gestão do que as empresas em comum. Pois as emoções daqueles que trabalham, né, dos herdeiros que trabalham nas empresas, acabam atrapalhando um pouquinho o seu desenrolar, acabam atrapalhando um pouquinho o crescimento das empresas. Numa empresa familiar, geralmente, isso é hábito, geralmente, um dos donos acaba trazendo as suas contas particulares para dentro da empresa. Não é bom para o fluxo de caixa, não é bom para o entendimento dentro da empresa, porque o outro sócio acaba se incomodando e o final disso tudo acaba sendo, novamente, um conflito, que é aquilo que a gente quer sempre deixar de lado. Um exemplo também de contrapartida são as empresas que acabam utilizando, por exemplo, o veículo da família. Naquele dia, por algum motivo, o veículo da empresa quebrou, ou por um outro motivo, o veículo saiu e não voltou, enfim. Ah, não, vamos pegar o carro lá de casa, tal, coloca o carro, esse carro vai para a rua, esse carro tem custos, né? Esses custos acabam não sendo cobrados pela empresa, e aí vem um outro lado muito chato, porque cada vez que esse carro sai da família para o âmbito do trabalho, ele está deixando um vácuo, um buraco na família, porque a família conta com aquele carro, naquele dia não vai poder usar. Então, olha que conflitante. As contas desse carro acabam não entrando no fluxo de caixa da empresa e a família acaba ficando desprovida daquele automóvel daquele dia, não poder usar. E aí começam aqueles problemas da família com a empresa familiar. Outra coisa que é muito importante nós colocarmos na pauta de hoje, são, voltando aos hábitos, quando você
não controla as contas da empresa, quando você acaba furando o seu fluxo de caixa, você vai ter um déficit. E o déficit nunca é bom. Por quê? O déficit acaba com aqueles planejamentos maiores da empresa, aqueles investimentos que a empresa tem a fazer, talvez com novas compras de máquinas, investimentos de tecnologia, e por que não, às vezes, até na abertura de novas filiais, enfim, fazer o negócio crescer. Né? E com essa mistura, que nós dizemos assim, com o hábito de se misturar essas contas, vem o déficit e você precisa sair atrás de recursos. E aí vem um lado que eu acho totalmente negativo de alguns empresários, dentro da empresa familiar, de buscar esse recurso financeiro lá na família. Através da venda de um imóvel, através da venda de um automóvel, ou até de joias valiosas, etc. Enfim, tudo aquilo que lá no passado foi conquistado, com muito suor, né, com muito trabalho. Fora o conflito, novamente, que a família vai ter de dizer, nós gastamos o nosso tempo, nós trabalhamos, construímos e agora estamos dilacerando o nosso patrimônio, o patrimônio da família. Então, aí, a minha dica, se houver esse caso na sua empresa, vá buscar os recursos financeiros através das entidades bancárias. Sabemos que os juros não são fáceis, que aquela despesa mensal não é bem-vinda, mas eu tenho certeza que isso é o melhor caminho que você tem a fazer. Por quê? Você vai equalizar as suas contas, vai ter o dinheiro para poder fazer seus novos investimentos, enfim, trazer a sua empresa nos patamares atuais, ou seja, crescendo e cada vez mais crescendo, deixando essa crise para lá, porque o importante, com o trabalho e com o dinheiro bem contado, com fluxo de caixa muito bem resolvido, não tenha dúvida que a sua empresa sempre irá crescer. Essa é a minha dica, e eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, meninas. E no próximo bloco que nós iremos apresentar, no próximo programa, eu vou falar de um tema polêmico, que é o tema da sucessão na empresa familiar. O meu contato é fabios@fabiogianulo.com.br. Eu faço também toda a parte de consultoria em empresas familiares, e aí nós vamos tentar, sem dúvida, vamos conseguir fazer com que a sua empresa possa fluir um pouquinho melhor. Muito obrigado. Voltando aqui, sempre muitas dicas bacanas do Fábio Gianulo. E é claro, o próximo bloco vai dar o que falar, sucessão, todo mundo quer saber, né? Como fazer isso de uma maneira mais tranquila. Antes da gente continuar com a nossa entrevistada, quero mostrar para vocês as dicas de livro que nós trouxemos hoje. Manual para Líderes, então a editora é a Gran Sol, é um livro muito bacana, tá? Do Suryavan Solar. Vale a pena vocês procurarem aí, porque ele diz uma coisa muito legal. Todos estamos destinados a ser líderes de nós mesmos e de equipes poderosas, líderes de grandes projetos, se aprendermos a cultivar a semente da liderança. Então, muito boa dica. E esse daqui, gente, é onde começa tudo, né? Se todo mundo pudesse ler esse livro quando criança ou incentivados pelos pais, muita coisa poderia ser diferente quando a gente fala de empreendedorismo. Berço de Ouro, Criança Bem Educada, Cresce Rica e Feliz. Carlos von Solstein. Aí a editora é a Quality Mark. Lá tem muitos livros bacanérrimos, vale a pena vocês procurarem. Berço de Ouro, Criança Bem Educada, Cresce Rica e Feliz. Né? E aí, Kátia, qual que é a tua pergunta para nossa convidada? Falando em felicidade, né? Você trabalha com obra, ou seja, você sai de casa toda arrumadinha para ir para a obra, ou vale de vez em quando colocar um tênis, uma camiseta? Como que funciona aí essa tua luta, Tatiele, entre sair para trabalhar e de repente visitar um cliente e ter que passar em alguma obra? Como que você administra isso? No carro, né, eu deixo preparado uma botinha, porque obra, eu já lidei com 20, 30 homens na obra. Então. E ser cara de menina e ainda chegar de saia e salto, não dá. Então tem que impor também respeito, né? Então eu sempre deixo no carro um tênis, às vezes uma calça também, para o momento que eu tenho que passar na obra,
né, para eu estar, pelo menos, vestida adequadamente. Agora, diz uma coisa para mim, Tatiele. Ninguém trabalha sozinho, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que o reconhecimento da equipe que trabalha contigo é meio caminho andado para que a coisa ocorra da melhor forma, né? Como que você costuma trabalhar isso com a sua equipe, já que você mesmo falou, geralmente são 20 homens aí numa obra, nem sempre são os mesmos, né? Você acaba meio que encontrando pessoas diferentes no meio do caminho. Como que você faz para que essas pessoas se sintam reconhecidas e entendam verdadeiramente que ela está envolvida num processo que é a realização do maior sonho do ser humano, que é a sua própria casa, o seu teto? Eu tenho uma metodologia assim, de trabalho que eu levo desde a minha vida pessoal à minha vida profissional, que é o respeito. Então, assim, o pedreiro, o eletricista, a estagiária, a arquiteto, independente, eu trato todos com muito respeito. E assim, eu sou nova, né? Então tem muita coisa. Eu sou técnica, eu aprendi muita coisa na faculdade, mas tem coisas também que eu não tenho muito conhecimento, então eu tenho que estudar e aprender. E eu tento lidar com eles sempre incentivando, sempre tentando. Se eles estão com dificuldades, eu tenho muita liberdade também deles exporem isso. E no escritório, por exemplo, eu não faço projeto sozinha, né? Eu crio, mas eu sempre peço opinião. Eu falo para a minha arquiteta: o que você acha? Tá legal? Gostou? Né? O que você acha que pode melhorar? Porque não é só o meu sonho. Eu acho que eu tenho que crescer como pessoa, como profissional, o escritório também e quem trabalha comigo. Então, eu acho que isso que é importante para a empresa. Todo mundo crescer junto, não só financeiramente, mas profissionalmente, sabe, pessoalmente. Então é isso que é o meu metodologia, meu método de trabalho, e eu acho que é isso que é o diferencial também do escritório. A gente sempre pede aqui para uma pessoa deixar uma mensagem final, né? Só que eu acho que a mensagem da Tatiele já foi dita. Realmente o grande diferencial é como a gente trata a nossa equipe. A gente faz essa pessoa participar de todos os processos, esse engajamento criado, você pedir uma opinião para o teu funcionário, isso faz toda a diferença. Agora, o único recado que eu peço para você deixar final é o seguinte: os seus contatos, como te acha, uma pessoa que quer fazer lá um super projeto em casa, deixar o cantinho mais gostoso, com a cara daquela pessoa, desde pequenos cantinhos até maiores projetos, como é que te encontra? Eu tenho o meu e-mail, né, que é trodrigues@estudiotm.com.br. Tem a página no Facebook, que é Estúdio TM Arquitetura, que lá eu também dou dicas de decoração. Tem o Instagram, que é Estúdio TM Arquitetura, e pelos telefones também 011 2592 5654 e 2592 5659. Perfeito, viram como achá-la? Então vai lá, faz um projeto com ela, com certeza vai ficar com a sua cara. E a gente vai terminando, né, Cá? Passa rápido, né? Passa rápido demais, dá conta. Até semana que vem vai ter muita coisa boa. Aguardem aí as novidades.